Fala meu povo, tudo bom com vocês? Bom, esse aqui é mais um vídeo que a gente vai estar trazendo a respeito da montagem de cladogramas, a respeito da montagem de árvores filogenéticas, com base na produção de uma matriz, tá? Então a gente vai montar a matriz, depois de montar a matriz a gente vai ter a formação do nosso cladograma e depois da formação do nosso cladograma a gente vai montar a nossa chave dicotômica, certo? Essa imagem que eu trago aqui para vocês é uma imagem que a gente costuma utilizar bastante em cursos de formação em sistemática e taxonomia, pós-graduações, geralmente, para tentar aprender a montar matrizes, a montar cladogramas, a fazer chaves dicotômicas. E geralmente a gente utiliza pregos e parafusos, porque são estruturas facilmente reconhecíveis, têm características próprias em cada uma delas que a gente pode utilizar para definir exatamente o que é que a gente pretende fazer na nossa matriz, e dá para a gente conseguir brincar um bocado com isso aqui, para poder aprender mesmo como é que funciona esse tipo de montagem. Eu vou pegar essa imagem aqui e a gente vai começar a destrinchar como é que a gente pode fazer essa montagem, como é que a gente pode realmente desenvolver um cladograma e uma chave dicotômica somente com base nesses 5 tipos de pregos e parafusos. Vamos iniciar pensando da seguinte maneira. Imaginemos que entre esses organismos eu estou querendo agrupar justamente os parafusos. Tá? Então eu tenho esse parafuso aqui, esse aqui de cima e esse outro. Tá? O grupo externo a esses parafusos é o grupo dos pregos. Os pregos, eles apresentam algumas características básicas que a gente consegue comparar com esses parafusos. Então, eu tenho uma cabeça aqui em cima, eu tenho um corpo. Além desse corpo, eu vou ter também a estrutura da ponta. Tá? Então, eu tenho aqui, pelo menos, 3 características principais. Eu vou ter a cabeça, o corpo e a pontinha do corpo. A cabeça, eu posso definir ela como sendo ou circular ou hexagonal. Vocês estão vendo aqui que a gente tem esse é circular, esse é circular, esse é circular, esse aqui é hexagonal. Temos 6 lados. O corpo eu também posso considerar como características variáveis. Então eu tenho o corpo que ele é completamente liso, eu tenho o corpo que apresenta essas espirais. Dentre as espirais, eu também posso classificar. Eu tenho aquelas espirais mais largas e as espirais mais compactas, mais fininhas. Além disso, aqui na ponta, eu vou ter ponta afilada ou ponta cortada. Isso eu estou vendo de acordo com as minhas características. Então, vamos colocar primeiro isso tudo em um arquivo de Word para poder facilitar a nossa visualização. Bom, colocando a nossa imagem aqui no Word, a gente consegue inicialmente já ir definindo quais são as características que eu realmente estou querendo analisar. Então vamos colocar aqui. Se eu sei que o grupo externo ele é formado pelo prego, eu vou botar aqui logo. Então o grupo externo é o prego. O grupo interno que eu estou trabalhando, parafusos. Do grupo externo, que é o prego, a gente vai ter a ideia de que os pregos, por serem grupos externos, eles compartilham um ancestral em comum com os parafusos. Se eles estão compartilhando esse ancestral em comum com os parafusos, a gente sabe que o prego, que está ali na basezinha, ele muito provavelmente está apresentando as características plesiomórficas, é a característica antiga. Ele é o grupo externo, ele tem as características antigas. O grupo mais interno, que é os parafusos, eles têm as apomorfias. Então, quais são as características que eu vou considerar? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho em mente. Característica 1. Tá aqui, Característica 1 vai ser a cabeça. Tá? Característica 2. Vou botar o corpo. Característica 3, vamos botar a ponta, o tipo de ponta. Característica 4, vamos colocar
uma informação que a gente não utilizou, tá? Até então. Mas, se vocês olharem aqui na imagem, a gente consegue ver, por exemplo, eu tenho que algumas cabeças elas são mais apauladas, elas têm essa curvatura, e outras elas são mais retinhas. Eu tenho essa estrutura aqui, por exemplo, do prego, ela tem a cabeça retinha, apesar dela ser circular. Retinha, 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 e essa aqui abaulada, tá? Então, é uma outra característica que a gente pode ver. Eu vou colocar aqui, então, essa característica 4 como forma da cabeça. Melhor. Curvatura da cabeça, certo? Bom, conseguimos ter essas 4 características para tentar separar as espécies. Então, a cabeça no prego, que é o nosso grupo externo, ela é redonda, circular. Vou botar aqui como circular. Circular é a nossa característica plesiomórfica, tá? Vamos aqui colocar só para poder lembrar isso. Então, plesiomorfia, tá? O corpo do prego sem espirais, plesiomorfia. A ponta do prego afinada ou afilada, tá? Plesiomorfia também. Curvatura da cabeça do prego, ele é, na verdade, plano, plesiomorfia. E tem uma quinta característica, na verdade, que eu falei até para vocês na imagem e acabei não colocando aqui, mas vamos colocar aqui agora, tá? A quinta característica é a distância das espirais, tá? Como vai ser essa ideia da distância das espirais? Na plesiomorfia, eu não tenho espirais, então eu não vou caracterizar a distância. Então, na prática, a distância das espirais seria nula, seria a plesiomorfia, tá? Mas, aqui na imagem, eu consigo ver que eu tenho as que são mais largas e as que são menos largas, tá? Então, eu tenho 3 níveis de possibilidade. Nesse caso aqui, no caso da distância das espirais, eu posso considerar que elas vão ser uma característica multi-estado. Não vai ser uma característica que somente tem aquelas 2 formas. Ela não é binária, tá? Ela é uma característica multi-estado. Vamos ver aqui então para o grupo dos parafusos. Característica 1 dos parafusos. A gente vai ter aí cabeça. Repete praticamente a mesma coisa. Deixa eu até colocar logo todos eles aqui. A magia da edição do vídeo já corta para tudo ficar certinho. Bom, agora a gente já tem aqui tudo certinho, cabeça, corpo, ponta, curvatura da cabeça e distância das espirais, certo? Só botando aqui para vocês verem todos ao mesmo tempo. Então, a cabeça na plesiomorfia ela seria circular e eu tenho aqui também a possibilidade dela ser hexagonal. Então, vamos colocar aqui que ela pode ser hexagonal como apomorfia, tá? Uma apomorfia seria hexagonal. A característica 2, que é o corpo, a gente tem os corpos sem espirais, que seria a plesiomorfia. A gente vai ter o corpo com espirais, apomorfia. A ponta, eu posso dizer que ela não tem ponta. Vou botar aqui sem ponta, apomorfia. Tá? Curvatura da cabeça, eu vou ter que ela pode ser abaulada, que é justamente essa daqui que eu estava observando, tá? Então, vou botar aqui a curvada, para ficar mais fácil, para vocês entenderem, tá? Então, a apomorfia curvada. E a distância das espirais, eu tenho a plesiomorfia que seria nula, e eu vou ter aqui, como apomorfia, outras 2 possibilidades. Eu vou ter as espirais mais próximas e as espirais mais afastadas. Então, vamos colocar aqui, tá? Então, eu vou colocar espirais próximas, vai ser a apomorfia 1, espirais afastadas, apomorfia 2. Pronto. Temos aqui então nossas informações, tá bom? Vamos agora então começar a trabalhar com essas informações na minha matriz, certo? Eu vou aqui criar então uma matriz. Estou aqui em tabela, eu tenho 5 pregos, tá? Então eu preciso ter pelo menos 6
linhas para poder indicar. E eu tenho quantas características? 5. Né? Então eu vou colocar aqui 6 por 6. Só para a gente ter uma ideia. Vamos colocar aqui o prego. Vamos botar aqui parafuso 1, parafuso 2, parafuso 3 e parafuso 4. Certo. Aqui em cima eu coloco característica 1, característica 2, 3, 4 e 5. Pronto. Temos a nossa matriz, certo? Mas como é que eu vou preencher ela, né? Então a gente precisa primeiro definir quem é quem. Então vamos pegar aqui nossa imagem. Só para facilitar a nossa vida, eu vou colocar em caixa de texto só para a gente poder definir quem é quem. Pronto. Temos aqui parafuso 1, 2, 3 e 4. Vamos agora, então, começar a preencher a nossa matriz. O prego seria o nosso organismo externo, o que teria as características plesiomórficas e as apomorfias são distribuídas entre esses daqui. Tá? Então, vamos lá. Para o parafuso 1, vamos só facilitar aqui para poder ver os dois ao mesmo tempo. Deixa eu ir aqui na imagem. Tá. Parafuso 1. A característica 1, ela vai ser justamente a cabeça. Tá? Então, se a cabeça ela for circular, ela é plesiomorfia. Se a cabeça ela for hexagonal, ela é apomorfia. Tá? Então, para o parafuso 1, eu vou ter a cabeça circular. Cabeça circular, por ser plesiomorfia, é 0. Tá? Vamos preencher aqui logo então o prego para poder facilitar a nossa vida, né? Então, o prego característica 1 é circular, a característica 2, que é o corpo sem espirais, tá? Então vou colocar aqui 0 também. Característica 3, que seria a ponta afilada também. O prego ele tem a ponta afilada. Característica 4 é a curvatura da cabeça, o prego é plano, tá? Então eu vou colocar aqui 0. E a característica 5, distância das espirais, nula, é a plesiomorfia, eu vou botar aqui 0 também, certo? Então a gente tem aqui então nossa matriz já com a parte do prego. Vamos fazer a continuação agora então do nosso parafuso 1, que é esse aqui, tá? Então eu tenho característica 2, corpo. Se ele não tiver espirais, ele é 0, plesiomorfia. Se ele apresentar espirais, ele tem a apomorfia. O nosso corpo ele tem a apomorfia, ele tem espirais. Então vamos lá, 1. Característica 3, a ponta. Se ele é afilado, é 0. Se ele não tem ponta, é 1. Eu olho aqui para o nosso, ele não tem ponta. Então ele é 1. Característica 4. Característica 4, curvatura da cabeça. Se for plano, plésio. Se for curvo, apomorfia. A gente tem aqui nosso parafuso com a parte da cabeça curva. Então ele tem a apomorfia, 1. E a última característica que a gente vai ter vai ser justamente a distância das espirais. Se a distância da espiral for nula, é 0. Se ela for próxima, é 1. Se ela for afastada, é 2. Certo? Então, eu tenho aqui, comparativamente com os outros, ela é próxima. Eu olho para cá, eu tenho essa aqui afastada, afastada, próxima e próxima. Essa aqui é bem mais pertinho. Então, eu vou considerar essa daqui como a minha apomorfia do tipo 1. É uma espiral próxima. Então, eu vou lá e coloco 1. Se a gente olhar aqui para o parafuso 2, a gente vai ver que a cabeça ela é circular. Tá? Então, pela nossa definição, característica 2, ou característica 1, que é a cabeça, se ela for circular, é plesiomorfia. Então, 0. Característica 2, tipo do corpo. Tá? O nosso corpo ele tem espirais? Tem, ele tem espirais. Então, eu estou tratando com a apomorfia. Ok, beleza. Isso aí eu já estou sabendo. Característica 3 é a ponta. Se ele tem a ponta afilada, a gente está tratando com a característica plesiomórfica. Por isso eu coloco aí o 0, certo? Característica 4. Eu estou falando da curvatura da cabeça. A curvatura da cabeça, nesse parafuso 2, é plana. Então eu vou lá e coloco 0, porque curvatura da cabeça plana é plesiomorfia.
Característica 5, distância das espirais. Eu tenho agora a distância mais longa. Então, se eu tenho a distância mais longa, eu vou ter aqui a minha apomorfia 2. Aí aqui, em vez de eu colocar o 1, eu vou colocar o quê? 2. Por que eu coloquei o 2? Porque isso aqui é um caractere multi-estado. Eu não estou falando de uma característica binária. Tá? Ele tem 0, 1 e 2. Ele não é só 0 e 1. Ele tem uma terceira possibilidade de forma. Se tivesse outra forma de espiral, se tivesse mais afastado ainda, 3. Outro tipo, uma espiral denteada, sei lá, 4. E assim a gente iria preenchendo o restante da tabela. Parafuso 3, vamos lá. A primeira característica, cabeça. Se ela for circular, a gente está tratando com a plesiomorfia. Então, 0, plesiomorfia. Característica 2 é o corpo. O corpo ele tem espirais? Tem espirais. Então, se ele tem espirais, ele tem a apomorfia. Característica 3, eu vou falar aí da ponta. A ponta dele é afilada. Se ele tem a ponta afilada ela é a plesiomorfia. Então, 0. Característica 4, eu vou estar tratando agora da curvatura da cabeça. Se a cabeça ela é plana, então eu vou ter aí uma característica plesiomórfica, 0. E a última característica é a distância das espirais. A distância das espirais ela vai ser a mesma que a gente vai ter na 2. Tá? Então eu vou pegar aqui essa distância das espirais e eu vou acabar colocando também 2. Tá? Vamos para o parafuso número 4. Cabeça do parafuso número 4, ela é circular? Não, ela é hexagonal. Se ela é hexagonal, aqui eu vou ter 1. No caso da característica 2, o corpo, ele vai ter espirais ou não vai ter? Sim, ele vai ter espirais, certo? Então, se ele tem espirais, a gente vai estar tratando da apomorfia. 1. Característica 3, a ponta. Ela afila ou ela é cortada? Aqui a gente tem uma ponta cortadinha, uma ponta mais chata. Tá? Então, essa ponta que não existe aqui vai ser característica apomórfica. Então, 1 para cá. Característica 4, eu vou ter curvatura da cabeça. Se ela é curvada ou se ela é plana. No caso aqui, eu tenho a curvatura plana. Se ela é plana, eu estou tratando da plesiomorfia. Então, vem e 0. E sobre a distância de cada uma dessas espirais, eu vou ter aí que elas são mais próximas. Então, é uma apomorfia 1. Certo? Aqui a gente tem agora a nossa matriz. Tudo tranquilo, tudo em paz. A gente consegue observar ela bonitinha. Ok. Hora, então, de montar o nosso cladograma com base nessa matriz. Uma última coisa que a gente também pode fazer para facilitar a nossa vida é observar a matriz como um todo e tentar agrupar ela de uma maneira que fique mais fácil, vamos dizer assim, de ver os organismos. Tá? Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui eu tenho aqui, os 4 parafusos, eles têm a característica 2, separando eles do prego. Ok, é a primeira característica, a primeira apomorfia que eu posso utilizar para separar. Mas se eu olhar aqui na lateral, eu vou ver, por exemplo, eu tenho essa apomorfia 2 juntando parafuso 2 e parafuso 3. E eu tenho a apomorfia 1 da característica 5 juntando o parafuso 1 e o parafuso 4. Vamos tentar agrupar eles um mais próximo do outro justamente para facilitar essa nossa vida, tá? Então, eu vou pegar aqui o parafuso 2, tá? Vou pegar aqui ele, o 2 e o 3. Vou dar um Ctrl X, só para poder tirar eles daqui. E eu vou colocar eles aqui embaixo. Pronto. Aqui a ordem continua a mesma. Só que aqui agora eu agrupei um pouquinho melhor, tá vendo? 1 e 1 ficou aqui, 2 e 2 ficaram aqui. Aí aqui eu tenho essas características, conseguindo isolar eles um pouco mais.
Bagunçou aqui no início? Bagunçou. Mas essa ordem que eu estou fazendo é justamente para facilitar na hora que eu estiver visualizando como um todo, tá? Então, vamos pegar essa imagem e vamos jogar em um programa de edição de imagens, ou vocês podem fazer isso também em algum aplicativo tipo Paintbrush ou na mão. Vocês fazem onde vocês acharem mais interessante e onde tiverem mais facilidade. Joguei a imagem aqui, nossa tabela, nossa matriz, no Photoshop, tá? Vocês podem usar outro aplicativo, como eu tinha falado para vocês. Então, o que eu vou analisar? Primeira vista aqui. Eu tenho característica 2, sendo aqui envolve a maior quantidade de organismos. Depois dela, eu vou ter a característica 3, por exemplo, e a característica 5, tá? Característica 5, eu tenho aqui uma separação entre 1 e 4, do 2 e 3, através da característica 3, e a característica 5, ela consegue separar 1 e 4 também de 2 e 3. Então eu posso utilizar ambas as características para fazer a separação do que eu estou planejando. Tá? Então vamos começar fazendo a nossa politomia inicial. Tá? Vou colocar as nossas 5 espécies, no caso nossos 5 pregos e parafusos, tá? Eu vou colocar aqui PR, nosso prego, parafuso 1, parafuso 2, parafuso 3 e parafuso 4, tá? Essa é a nossa ordem. PR é o prego. O que eu vou já separar aqui? A minha característica 2, ela junta parafuso 1, 2, 3 e 4 e separa ela do prego. Então, como eu tinha mostrado para vocês na aula, eu vou pegar, apago isso aqui, certo? Vou fazer uma junção entre 1, 2, 3 e 4. Ainda assim, aqui continua sendo uma politomia, porque eles estão os 4 separando-se por conta da característica 2, que eu vou colocar aqui, tá? Então, 1, 2, 3 e 4, eles estão separadinhos, bonitinhos aqui. Deixa eu só aumentar essa parte da imagem, porque fica melhor para vocês observarem. Então, eu tenho as minhas informações aqui. Então, 1, 2, 3 e 4 estão separadas pela característica 2. Deixa eu colocar até em outra cor para ficar melhor para vocês observarem, tá? Característica 2, tá aqui. Certo? Então, prego, ele está isolado aqui. O prego, ele tem todas as características no modo plesiomórfico. Então, beleza. Ok. Agora a gente vai começar a fazer separações. 1 e 4, eles têm mais proximidades. A gente viu aqui. Tem essa característica 3 aqui, que junta eles. E a característica 5, que acaba separando perfeitamente eles de 2 e 3. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui na minha situação? Bom, então, deixa eu só modificar aqui a ordem. Vamos colocar para facilitar a nossa vida. Certo? Preciso de P1, P2, P3 e P4. Apaguei eles aqui só para a gente poder reorganizar esse grupo da melhor maneira possível. Tá? Então, o que eu tenho na minha matriz? Eu tenho que característica 3 separa 1 e 4 de 2 e 3. Então, é uma característica que 2 e 3 não tem. Então, eu posso colocar, por exemplo, que aqui, nesse ponto, eu vou ter a característica 3, tá? E daqui em diante, eu tenho P1 e P4. E aqui, nesse ponto, eu tenho P2. Por que eu estou colocando aqui? Porque eu não sei exatamente como separaria eles dois. Mas eu tenho aqui P2 e P3. Tá? Então, P1 e P4 estão aqui, separados pela característica 3. P2 e P3 estão aqui. Olhando agora para a característica 5, eu estou vendo que o P1 e o P4, eles apresentam a forma 1 da característica 5. Só para facilitar a minha vida, eu vou poder colocar assim. Vamos lá, 1, eu vou colocar aqui, ó, a característica 5, forma
porque eu sei que P1 e P4 tem a característica 5 forma 1. Mas eu sei também que 2 e 3 eles têm a característica 5 forma 2. Então vamos ajustar aqui para facilitar também a nossa visualização. Peguei aqui, joguei aqui P2 e P3. Onde é que entra essa característica 5 forma 2? Ela entra aqui, ó, nesse ponto. Por que ela não entra aqui embaixo? Porque se eu colocar ela aqui nesse ponto, por exemplo, ela também estaria presente em P1 e P4. Eu preciso colocar ela no ramo que está indo para P2 e P3, justamente porque nessa situação aqui é onde eu tenho uma separação de P2 e P3 de P1 e P4. Então, por isso ele vem para cá, para essa área, certo? Então, nesse ponto aqui, eu tenho a característica 5 forma 2. Então, vamos lá colocar 5 forma 2. Ou, se vocês quiserem, por exemplo, colocar o nome em si, também funcionaria. Tá? Mas vamos botar aqui com a nossa característica 5 forma 2. Tá? Então, prego está aqui, P2 e P3 unidos pela forma 5, 2. P1 e P4 separados aqui pela característica 3 e pela característica 5 forma 1. A gente tem também uma última característica que está bem aqui, ó, certo? E a característica aqui. Vocês estão notando que elas são características isoladas entre o 1 e o 4. Eu tenho a característica 1 somente pertencente no 4 e eu tenho a característica 4 somente pertencente no 1. Então, para o 1, eu vou colocar a minha característica 4. Então, venho aqui, ó, colocar aqui nesse ponto a minha característica 4. Para o 4, eu vou ter aqui a minha característica 1. Então, agora eu tenho a separação entre 1 e 4. P2 e P3 ficaram em politomia e o prego está isolado. Vamos fazer agora só uma mágica para deixar isso aqui mais bonito e fácil de visualizar. Bom, temos aqui então a nossa versão mais bonitinha do nosso cladograma. Tá? Então, o prego ficou aqui, P2 e P3 aqui juntinhos, separados pela forma característica 5, forma 2. P1 e P4 separados pela característica 3 e pela característica 5, forma 1. P1 separado do P4 pela característica 4 e P4 separado do P1 pela característica 1, certo? Então tá tudo bem organizado e agora a gente vai pegar essa mesma imagem e vamos voltar lá para o nosso arquivo do Word para poder editar ela e montar a nossa chave dicotômica. Então vamos lá. Como é que a gente vai montar a nossa chave dicotômica com base no que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu tenho que saber é, eu tenho o prego, parafuso 1, 2, 3 e 4. São essas 5 espécies que eu preciso colocar. Então, o primeiro passo que eu preciso colocar na minha chave dicotômica, ambos eles têm que ser um inverso do outro. E é justamente o primeiro passo que eu coloquei para separar o restante das espécies. Tá? Então, qual foi o primeiro passo que eu usei? Foi a característica 2. Qual é a nossa característica 2? É o corpo. Tá? Se o corpo ele tem espirais ou se ele não tem espirais. Se ele não tiver espirais, aplésio. Se ele tiver espirais, é apomorfia. Então, vamos colocar aqui, ó, corpo com espirais. Vai ser a nossa primeira característica. Tá? Então, vamos colocar aqui um monte de pontinho. Aqui no final eu vou botar, ó, 2. Porque vai ser o passo 2 que eu vou. Corpo sem... Deixa eu botar aqui. Sem espirais. Quem é o único que não tem o corpo com espirais? O único sem espirais é o prego. Então, eu já coloco aqui, ó, prego. Pronto. O prego já saiu da minha chave. Vamos lá para o nosso segundo passo, que é o que eu estou criando na nossa chave. Tá? Nosso segundo passo, ele pode ser a característica 3, por exemplo, que é ela que separa justamente P1 e P4 de P2 e P3. Então, eu posso colocar a característica 3. Posso usar a característica 5 também? Posso, tá? Então, eu vou poder colocar uma delas. Vamos, por exemplo, pegar a característica 5, já que ela tem multi-estado.
pode ser que ela seja mais interessante. Por só ter dois estados além do zero e o prego, que é o que tem o zero, já saiu fora, eu posso simplesmente pegar aqui o 1 e o 2. Então vamos lá direto pegar esse 1 e o 2. Ou se vocês quiserem, vocês podem tentar, por exemplo, fazer com a característica 3, que daria também no mesmo. Então vamos lá. O 1 da característica 5, ele vai ser, ó, espirais com distâncias próximas. Então eu vou colocar aqui, ó, espirais com distância próxima. O passo que está vazio, por enquanto agora, é o 3, né? O outro é espirais com distância mais afastada. Então eu vou colocar aqui, ó, espirais com, tá aqui, espirais com distância afastada. São duas características que elas são opostas entre elas. Ou ele vai ser com distância afastada, ou ele vai ser com distância próxima, ou ele não vai ter espirais. Tá? Então, como a gente está falando de distância próxima e distância afastada, vamos colocar agora eles como oposição. Então, eu vou aqui para o passo 4. Por quê? Porque meu passo 3 já está ocupado pelos que têm espirais com distância próxima. Vamos lá, então, para 3 e 3 linhas. Certo? Então, o 3 ele vai ser aqueles que têm, ó, espirais com distância próxima. Quem são os que têm espirais com distância próxima? Tá? Espirais com distância próxima é a apomorfia 1 na característica 5. É justamente quem? Ó, aqui. Tá? Então, eu tenho parafuso 1 e parafuso 4. É eles que vão entrar aqui nessa informação. Então, característica 5, forma 1, espirais com distância próxima, o que eu posso usar para separar. Se eu quiser ir para 1, eu vou usar a característica 4 e eu posso botar logo um inverso. Ou eu posso usar a característica 1 para separar o parafuso 4 e o inverso para 1. Vou fazer aqui as duas possibilidades, tá? Então, característica 1 é o quê? Característica 1 é o tipo da cabeça, se ela é circular ou hexagonal. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, ó, cabeça circular, eu vou colocar quem é que vai estar saindo aqui da cabeça circular. A cabeça circular, no caso, seria o que tem o 0 na característica 1. O parafuso 1 é quem tem o 0 e o parafuso 4 é quem tem o 1. Tá? Então, cabeça circular é do parafuso 1. Ok? E a que é a oposição dela, cabeça hexagonal, que seria o parafuso 4. Se eu quiser fazer de outra forma, tipo, eu quero usar a característica 4, não quero usar a característica 1. Então vamos lá, vou botar aqui em vermelho para facilitar a vida de vocês, para vocês saberem exatamente qual é, tá? Então, característica 4. Qual é a característica 4? Ela é a curvatura da cabeça. Então, se a curvatura da cabeça for plana, 0, plesiomorfia. Se ela for curva, 1, apomorfia. Então, quem tem 0, parafuso 4. Então, eu vou botar aqui, ó, cabeça plana. Vou botar aqui, parafuso 4. Ok. E eu boto aqui cabeça curva. Passo aqui. Parafuso 1. Certo? Então, fazendo esse, dá certo. Fazendo esse, dá certo. São duas possibilidades. O que vocês acharem mais interessante, melhor, tá? Se vocês quiserem tentar um ou outro, também pode funcionar, tá? Vamos agora, então, para o 4. Deixa eu voltar a cor preta, para não confundir. Certo? Então, aqui, 4. Tá? Então, 4 e 4 linhas. Quem é o ponto 4? O ponto 4 é esse aqui, ó. Certo? Então, espirais com distância afastada. As espécies que têm distância afastada são justamente as que têm essa característica 5, 2. Aí vocês vão olhar aqui para a matriz e vão dizer, professor, mas espera aí. Eu estou observando que 2 e 3, eles, em termos de características, são iguais. Eu tenho as mesmas apomorfias em cada canto. Tá? Então, aqui a característica 5 é apomorfia 2,
característica 4 eu tenho aplésio, característica 3 eu tenho aplésio, característica 2 eu tenho apo, característica 1 eu tenho aplésio. E aí, são a mesma espécie? Bom, vamos lá na imagem. Essa é aquela situação que eu disse a vocês que, às vezes, você está fazendo a chave, você monta a matriz e, de repente, parou num ponto que parece que as duas estão batendo iguais. Então, aí é a hora da gente separar quem é quem, tá? Então, eu estou falando aqui dos parafusos 2 e 3. Então, aqui, ó, parafuso 2 e parafuso 3. Qual é a característica aí principal que vai estar separando eles? Olha só aqui, o topo do parafuso. Vocês estão vendo que eles têm... Esse aqui é para uma chave de fenda, certo? Esse aqui é para uma chave estrela. Então, são dois tipos de entrada para poder ter na cabeça. Além de que essa cabeça aqui ela é mais chatinha e a outra ela parece mais como se fosse uma taça. Tá? Isso são características que eu posso utilizar para poder separar. Vamos dizer por um acaso, não coloquei isso na matriz, mas que eu olho para as duas e digo, eu acho que o tipo de chave pode funcionar bem para separar essas espécies. Então eu vou colocar aqui nesse passo, já que eu não tenho uma característica boa para colocar que seja da minha matriz, eu vou olhar para minhas espécies, vou analisar o que é que eu ainda posso usar para separar elas duas e vou lá para minha matriz para poder realmente saber qual é qual. Tá? Então eu vou colocar aqui chave fenda, chave estrela. Chave de fenda é o parafuso 2. Então, vou colocar aqui, ó. Usa chave de fenda para apertar. Parafuso 2. E eu posso colocar, por exemplo, não usa chave de fenda para apertar. É uma possibilidade que eu posso colocar, ou eu posso colocar outro tipo de chave que ela usa. Então, poderia ser usa chave estrela para apertar. É uma possibilidade ou a outra. Quem é que está aqui? Parafuso 3. Então, uma característica que faria eles dois se separarem e a gente eliminaria essa politomia que temos aqui. Tá? Então, essa seria a nossa chave dicotômica. Vamos fazer um teste, então, para ver se ela está funcionando? Vamos lá. Vou aqui separar, só para a gente ter uma ideia geral de como é que ela vai estar funcionando. Vou colocar ela aqui. Tá? E vamos aqui para a imagem. Eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Eu não sei quais são as espécies. Vamos imaginar que parafuso 1, 2, 3 e 4 eu não faço ideia de qual seja. Esqueçam esses números, finjam que esses números não existem, tá? Então eu vou lá, estou olhando para... Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Não, esse aqui não, porque ele teve aquele problema. Vamos pegar esse aqui, o 4. Não sei qual é a espécie. Eu estou com elas 5 ali, eu tenho pregos, eu tenho esses parafusos, estou com eles ali na minha mão. Estou querendo saber qual é esse aqui. Não tenho número, não tenho nada, não sei qual é. Pensem nisso. Primeira coisa, vamos olhar aqui então para a estrutura como um todo. Primeira característica que eu tenho que observar na minha chave, que ele diz aqui na minha chave, já é, ó, o corpo tem espirais ou não tem espirais? Se eu estou olhando para esse aqui, eu estou vendo que ele tem espirais. Se ele tem espirais, então eu vou para o passo 2, tá? Então eu escolhi aqui corpo com espirais, vou deixar até marcado para a gente ver. Então corpo com espirais, eu venho para o passo 2. Passo 2, eu tenho a possibilidade de, espirais com distância próxima ou espirais com distância afastada. Essas minhas espirais aqui, elas são com distância próxima. Então, eu vou para o passo 3. Tá? Então, aqui, espirais com distância próxima. Eu posso ter cabeça circular ou cabeça hexagonal. O meu aqui tem cabeça hexagonal. Se eu tenho cabeça hexagonal, eu estou falando do parafuso 4. Então, mesmo que eu não soubesse que aqui era o 4... Se eu, por exemplo, pegasse isso aqui e tirasse, e eu olhasse para ele, eu saberia que isso aqui é o parafuso 4. Tá? Vamos fazer um outro teste. Deixa eu tirar aqui as informações novamente. Vamos começar agora com uma outra. Tá? Vamos pegar a 3, que foi aquela que teve um dos problemas junto com a 2. Tá? Então, corpo tem espiral? Tem. Então, já vou marcar aqui. O corpo apresenta espiral. Passo 2. Essas espirais, elas têm distância próxima ou distância afastada? Distância afastada. Então, eu vou para o passo 4. Tá? Então, vamos lá no passo 4.
Usa a chave de fenda para apertar? Não, a chave dela é a chave estrela. Então, ó, não usa a chave de fenda para apertar, ou se vocês tiverem escolhido usar a chave estrela na própria chave, vocês botam lá, usar chave estrela, e vocês vão ver que é quem? Parafuso 3, certo? Então, a partir de agora, eu já estou testando a minha chave e eu estou notando que ela está funcionando. E qualquer uma das espécies que eu testar aqui, quando eu olhar na chave, ela é para funcionar. Eu tenho que olhar o organismo, eu rodo a chave e eu sei quem é. Se, por exemplo, vocês, em vez de colocarem prego, parafusos 1, 2, 3 e 4, vocês colocassem alguns organismos em si, vocês saberiam exatamente qual era qual das espécies. Tá? Então, a ideia é essa. Deu para pegar mais ou menos uma ideia agora de como é que vocês podem fazer. Usem essa metodologia que eu acabei de explicar para vocês, incluindo também aquela possibilidade de alternar uma característica. Se eu tenho, por exemplo, aqui a ordem e eu vejo que elas podem se agrupar um pouquinho melhor se eu movimentar uma linha para um outro ponto, façam isso também, porque ajuda na hora de vocês agruparem mais apomorfias em um único ponto e na hora de visualizar tudo, tá? Então, usem essa movimentação a favor de vocês na hora de fazer a montagem da árvore, tá? Espero que tenham entendido tudo. Eu fico por aqui e a gente se vê nas próximas aulas, tá? Falou, galera!